Olá, pessoal dos sextos anos. Hoje nós vamos falar da semana 4 do PET de volume 4 de matemática. Vamos lá? Ele vai falar sobre operações, adição, multiplicação, divisão e uma nova operação que vocês vão aprender hoje comigo, que chama potenciação, com números racionais. E vai focar um pouco também, além das frações, em números decimais, que na verdade são apenas representações diferentes, mas uma coisa tem totalmente a ver com a outra, né? Uma fração, ela vira um número decimal facilmente, é só dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, vamos lá. O objetivo das atividades dessa semana é operar com números racionais positivos em suas representações decimais. Beleza. Número 1. O gráfico mostra a participação das vendas de cada um dos 4 vendedores de uma fábrica no último mês. Então, aqui nós temos um gráfico em forma de pizza, né? Olha, aqui, gente, o nosso inteiro, então, está representado por um círculo e cada fatia aqui corresponde à quantidade que foi vendido por cada vendedor. 1/5 foi a Celeste, 1/4 foi a Dália, 3/10 foi o Ernesto, e o restante, que a gente não sabe qual o valor, foi a Bia. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que nem sempre os desenhos a gente pode tirar todas as conclusões somente olhando para desenhos. Na matemática, a gente tem que provar com cálculos, com números, certo? Então, mesmo que você olhe para cá e tenha coerência esse gráfico, né? Por exemplo, assim, parece que o Ernesto vendeu mais, né? Visivelmente ele vendeu mais. Mas a gente tem que provar com números, tá? Na letra A está perguntando qual foi o vendedor que vendeu mais no último mês, então. Então, só olhando para o gráfico, a gente tem uma certeza que seria o Ernesto. Mas a gente vai provar isso matematicamente. Como que eu sei qual fração dessas aqui que é maior? 3/10, 1/4 ou 1/5? Não tem como a gente olhar para as frações de cara e saber qual é maior, qual é menor. Vocês têm duas opções. Ou você transforma cada uma dessas frações em números decimais e depois compara, ou você transforma todas as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Nós vamos fazer as duas coisas. Vamos primeiro pegar cada uma das frações. Então, gente, nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos transformar em número decimal e transformar também em frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos primeiro para a primeira opção. Eu vou pegar aqui as frações 1/5 e vamos transformar em número decimal. Como que eu transformo uma fração em número decimal? É só dividir o número de cima pelo número de baixo. Vocês façam isso manualmente, não usa calculadora, não. Aproveita para treinar a divisão, né? Eu vou fazer aqui para andar um pouco mais rápido. 1 dividido por 5 dá 0,2, ok? Então, esses dois números são apenas representações diferentes da mesma coisa, tá? Vamos para o próximo. 1/4. 1/4, gente, é uma fração. 1/4, pessoal, é a mesma coisa que 0,25. Inclusive, tem algumas frações, olha lá, 1 dividido por 4, 0,25. Tem algumas frações que você já tem que ter em mente qual é a representação dela em número decimal. 1/4 é uma delas. 1/4 é 0,25. É a mesma coisa que você pegar R$ 1 e dividir em 4. São 4 pratinhas de 25 centavos, né? Essa aqui é uma famosinha que tem que estar na mente. Você não precisa ficar calculando para você saber. Tem que já estar memorizado. Próxima fração. É igual a fração 1/2, metade, 0,5. Também tem que estar na mente, né? 3/10. Então, vamos simbolizar 3/10. Opa. 3/10 é a mesma coisa que 0,3. Ok?
ok? Se você dividir lá na calculadora, ó, 3 dividido por 10, 0,3. E se você for dividir manualmente, que é o mais ideal, né? Melhor ainda. Beleza. Aqui eu já tenho a representação decimal de cada uma das frações. Então, quer dizer que a Celeste, ela vendeu 1/5 ou 0,2, que é a mesma coisa. A Dália vendeu 1/4 ou vendeu 0,25, que é a mesma coisa. O Ernesto vendeu 3/10 ou 0,3, que é a mesma coisa. Para a gente colocar isso aqui em ordem crescente, eu preciso que a parte decimal tenha a mesma quantidade de casas. Por exemplo, aqui, casa decimal é depois da vírgula, tá? Só tem uma casa. Aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho uma. Então, eu acrescento um zero depois do último número da casa decimal para eu conseguir comparar melhor. Agora dá para você saber direitinho quem é maior, quem é menor. O menor, 0,20 ou 0,2. Depois o próximo, 0,25. E o último, 0,30 ou 0,3, que é a mesma coisa, tá? Então, quem que vendeu mais desses três aqui? É esse 0,3, o 0,30, que é a mesma coisa que 3/10. Quem vendeu 3/10? O Ernesto. Então, na letra A, realmente se confirma matematicamente que é o Ernesto que vendeu mais. Letra B. Qual fração descreve a participação conjunta de Dália e Ernesto no total das vendas do último mês? Participação conjunta, ou seja, eu quero quanto que a Dália e o Ernesto vendeu juntos, certo? Então, eu vou ter que somar 1/4 mais 3/10. Ô, gente, mas antes eu tenho que fazer a outra opção, né? Estou esquecendo aqui. A outra opção, ainda na letra A, que eu me esqueci, é transformar essas frações aqui em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Vou fazer isso agora. Por que eu quero transformar em um mesmo denominador? Gente, se eu tiver um inteiro dividido em 5 partes, outro inteiro dividido em 5 partes, e mais outro inteiro dividido em 5 partes, os três inteiros são iguais, né? Fica facinho de eu descobrir quem comeu mais pizza, por exemplo, se fosse 3 pizzas, todas divididas em 5 partes. A primeira pizza de calabresa, um comeu 2 pedaços. A segunda pizza, alguém comeu 4 pedaços. E a última pizza, alguém comeu um pedaço. Qual pizza que a gente comeu mais? A segunda pizza. Por que é fácil comparar? Porque as pizzas estão divididas igualmente. Então, para a gente comparar frações, para saber quem é maior, quem é menor, elas ou a gente divide, né, o número de cima pelo número de baixo e transforma em número decimal, ou transforma as frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Ou seja, eu vou transformar as frações em frações iguais, que têm o mesmo valor, porém com um denominador igual, ok? Vamos lá para fazer isso? Gente, o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho aqui 3 frações, as 3 têm denominadores diferentes. Eu quero transformar as 3 em um único denominador, mas eu não posso chegar aqui e transformar todas aqui, por exemplo, em 12, por exemplo. O 5 não tem como transformar em 12, multiplicando ou dividindo. O 4 até tem, o 10 já não tem também. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Se eu for caminhando de 5 em 5, vamos colocar aqui os números? 5, 10, 15, 20, 25. Tá bom até aqui. Se eu for caminhando de 4 em 4, vou ter 4, 8, 12, 16, 20. Tá bom até aqui. Depois, se eu for andando de 10 em 10, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50. Tá bom até aqui. Então, qual que seria o múltiplo comum das 3 sequências? Eu vou até circular aqui de vermelho, olha. Olha o 20, apareceu na sequência do 5, apareceu na sequência do 4 e apareceu na sequência do 10. Isso aqui chama mínimo múltiplo comum. É o menor número que é comum, ou seja, que se repete
nas três sequências. Então, quer dizer que dá para eu transformar essas três frações em novas frações com o mesmo denominador. Que mesmo denominador vai ser? 20, certo? Sem alterar a fração. Porque eu não posso chegar aqui nessa fração aqui, ó, e escrever aqui 2 décimos. 2 décimos já até é equivalente, mas 3 sétimos. Eu não posso transformar essa fração 1/5 em 3 sétimos e falar que é a mesma quantidade. Eu já mostrei isso para vocês, inclusive no desenho, né? Eu tenho que transformar em uma coisa que seja de mesmo valor, da mesma quantidade, ok? Eu vou falar de novo, porque talvez algumas pessoas não participaram. Mas pensa comigo numa pizza dividida em 4 pedaços. Eu vou comer um, tá? Um pedaço. Então eu comi um quarto, concorda? Mas e se essa mesma pizza tivesse dividido em 8 pedaços, tamanhos iguais? Eu quero comer a mesma quantidade de pizza. Quantos pedaços eu vou ter que comer para ser a mesma quantidade que eu tinha comido anteriormente? 2 pedaços. Você entendeu? Uma está dividida em 4, eu comi um pedaço. A outra está dividida em 8, eu vou comer 2 pedaços. Eu estou comendo a mesma quantidade de pizza. Só que uma pizza está dividida em pedaços, em mais pedaços, em pedaços menores. Mas a quantidade de pizza de 1/4 e 2/8 é a mesma coisa, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, que são frações equivalentes. Então, voltando para o nosso exercício, que é o mais importante, eu vou transformar todas essas frações aqui em novas frações com denominador 20, mas que sejam equivalentes, certo? Então, vamos lá que nós vamos raciocinar juntos aqui. Como que o 5 vira 20? Multiplicando por quanto? Multiplicando por 4. Então, se eu multipliquei o 5, vou apagar esse aqui que está atrapalhando. Se eu multipliquei o 5 por 4 e teve 20, então eu vou pegar o 1 e também multiplicar por 4. Eu vou ter 4. Que aí eu tenho frações equivalentes. Eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, certo? Agora, essa fração aqui, o 4 que virou 20, ele foi multiplicado por 5. Ou seja, eu vou pegar o 1 e multiplicar por 5 também, para eu obter uma nova fração que equivale a 1/4. E a última fração, mesma coisa. O 10 para virar 20, ele foi multiplicado por 2. Então, quer dizer que eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2 também, que dá 6. Ok? Então, aqui eu tenho novas frações. É como se a minha pizza aqui estivesse dividida em 5 pedaços. Eu comi um pedaço. E a outra pizza eu quero comer a mesma quantidade. Só que a outra pizza está dividida em 20 pedaços, eu vou comer 4. Aí eu estou comendo a mesma quantidade de pizza. Porém, uma está dividida em 5 e a outra está dividida em 20 pedaços. Ok? Então, gente, para você comparar essa fração aqui com essa e com essa, fica fácil. Elas todas estão divididas em tamanhos iguais. Qual que é a maior? Logicamente que 6/20. E 6/20 é qual fração? Equivalente a 3 décimos. E quem que vendeu 3 décimos? O Ernesto. Então, você está vendo que das duas maneiras você consegue ver qual é a quantidade maior? Ou você faz isso, ou isso daqui, ok? Passando para a letra B. Então, a fração que representa a participação conjunta da Dália e do Ernesto, qual vai ser? Então, nós vamos somar essas duas frações aqui. Aqui, pessoal, semana passada eu falei com vocês que mostrei para vocês na prática que não tem como a gente somar frações com denominadores diferentes, porque a gente nunca vai ter um valor exato. Eu não posso simplesmente chegar aqui, somar 1 mais 3 e 4 mais 10, que é o que um monte de gente faz. E que eu já vi nos exercícios que vocês me mandaram aí no e-mail. Não é assim. Eu mostrei para vocês com desenho. Hoje eu não estou com muito tempo para ficar mostrando todos os exemplos com desenho. Mas se vocês voltarem na aula anterior, vocês vão ver que eu mostrei lá na prática para vocês. Eu lembro que eu somei 1/2 mais 1/3. E eu mostrei para vocês, através de desenhos,
que não dá para você saber qual que é a parte do inteiro que isso representa. Você tem que transformar as duas frações, ou as várias frações, em frações equivalentes com o mesmo denominador. E é isso que nós vamos fazer aqui. Para eu transformar essas duas aqui em um denominador comum, um denominador igual, eu não posso mudar o número. Eu tenho que transformar em frações equivalentes, ou seja, que tenha o mesmo valor, certo? Só que com o mesmo denominador. Aqui em cima nós já transformamos, tá vendo? O 1/4 foi transformado em 5/20. Então, eu vou transformar aqui já, ó. O 1/4 foi transformado em 5/20. O 3/10 foi transformado em 6/20. O 6/20. E o 5/20 tem o mesmo denominador. Agora fica fácil da gente somar isso daqui, né? Se eu tenho uma pizza dividida em 20 pedaços, eu comi 5. A outra pizza está também dividida em 20 pedaços. Eu comi 6. Quantos pedaços totais eu comi? Eu comi 11 pedaços, certo? Então, aqui, para a gente somar frações com denominadores iguais, é só a gente manter o denominador, porque, afinal de contas, se for o exemplo da pizza, a pizza não foi dividida em mais pedaços. Ela continua dividida em 20, né? Então, e o denominador significa isso, né? A quantidade de pedaços que tem essa pizza, trazendo para a pizza. Denominador significa em quantas partes o seu inteiro foi dividido. E soma ou subtrai lá em cima, porque a soma e a subtração funcionam da mesma forma. 5 mais 6, 11. Então, aqui, 11/20. Quer dizer, então, que Dália e Ernesto, do inteiro, se ele for dividido em 20 pedaços, 11 pedaços significam a quantidade que Dália e Ernesto venderam, ok? C. Qual vendedor vendeu menos no último mês? Galera, aqui dá para a gente ver também, olhando para o desenho, ver que a Celeste vendeu menos. Porém, é o que eu disse para vocês. A gente não pode se basear só pelo desenho, tem que mostrar com cálculos. Então, vamos lá? Olhando para essas frações aqui que já estão transformadas todas em frações equivalentes com o mesmo denominador, qual é a menor? É logicamente que é essa daqui, né? 4/20, que equivale a 1/5. E quem que é 1/5? Celeste, ok? Então, vocês vão utilizar essa transformação aqui em todos os exercícios. D. Qual a participação de Bia no total das vendas do último mês? Aqui eu quero fazer questão de fazer um desenho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4, 20. Ok. Tá, gente? Aí vamos lá. Qual a participação da Bia no total de vendas do último mês? Então, vamos representar aqui, seria o meu inteiro. O meu inteiro é o total de vendas do mês, certo? Eu dividi em 20 pedaços porque a gente já transformou as frações aqui de cada vendedor todas em denominador 20, ok? Então fica fácil a gente representar. Esse 1/5 aqui é a Celeste. Ela vendeu 1/5. Transformando em uma fração equivalente, são 4/20. Então eu vou representar a Celeste de rosa. 1, 2, 3, 4. A Celeste vendeu aquilo ali, ok? Agora, a Dália vendeu 1/4. E 1/4 transformado em fração equivalente com denominador 20 são 5/20. Então, a Dália eu vou representar de vermelho. 1, 2. Rosa mais escuro, né? 3, 4, eu falei 5? São 5. Então, isso aqui, ficou até ruim, né? Vou representar aqui. 5 são da Dália. Agora, o próximo é Ernesto, 3/10, que são 6/20. Então, nós vamos transformar, nós vamos representar em azul, quer dizer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o Ernesto, ok? Gente, todos os vendedores ali, menos a Bia, estão representados. Então, o restante que sobrou representa a quantidade que a Bia
vendeu, que é a quantidade que nós não temos a fração. Mas fica fácil você representar a fração agora. Qual é a fração da parte que a Bia vendeu, gente? Quem quer me falar? 25 avos? Não. O meu inteiro está dividido em 20. Ele continua dividido em 20 pedaços. 5. 5 5 vinteavos. 5 vinteavos ou 5 vigésimos. Isso. Ótimo. Aqui, ó. Essa é a parte que a Bia vendeu. Só que a gente não vai responder 5 vigésimos só, não. Porque tem como a gente fazer a fração equivalente da forma mais reduzida. Como que eu faço isso? Eu pego o 5 e o 20, que dá para dividir por 5, os dois números dá para a gente dividir por 5, né? E vou dividir. Vai ficar assim, 5 dividido por 5, 1. A parte de baixo. 20 dividido por 5, 4. Então, qual que é a fração que representa a parte que a Bia vendeu? Representa 5 vigésimos ou 1/4, que é a mesma coisa, ok? Então, isso aqui é 1/4 do meu desenho. As duas frações são equivalentes, né? Então, é isso, pessoal. A Bia vendeu 1/4 também, igual a Dália, né? Até dava para perceber através do desenho, mas a gente não tinha essa certeza. Não podemos nos basear somente por desenho. E M é o resultado da expressão M igual a 1/4 dividido por 1/2 menos 0,5 vezes 1/4 mais 1/2 elevado ao quadrado. Foca nisso aqui. Então, o valor de M é, primeiro, expressão numérica vocês já resolvem. Vocês já aprenderam nos anos anteriores. Só que aqui apareceu uma operação nova. Isso aqui, gente, chama potenciação. É o famoso elevado ao quadrado, que você já deve ter ouvido falar, com certeza. Agora, o que é isso aqui? Como funciona? Vou explicar para vocês, tá? Gente, na matemática, nós temos 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós temos 2 outras operações que vão ser apresentadas para vocês esse ano, no sexto ano. Uma é a potenciação. A potenciação, ela serve para a gente resumir e facilitar algumas multiplicações. Vou dar um exemplo. Olha essa multiplicação aqui. Vou aumentar para vocês enxergarem. Tá vendo essa multiplicação? Eu simbolizei a multiplicação por um pontinho, tá? Vai acostumando, porque depois de um tempo vocês vão mexer com letra na matemática, né? É bom vocês perceberem que o pontinho significa multiplicação. Ô, gente, então, vamos lá. Multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes várias vezes, né? Para eu simplificar isso aqui, reduzir em uma coisa só, a gente usa potenciação. E ela serve também para isso, ela serve para outras coisas, mas também serve para isso. Ao invés de escrever uma multiplicação longa dessa, nós vamos utilizar uma nova operação que chama potenciação, tá ok? Então, como que eu vou reduzir isso aqui? Aqui, vou colocar primeiro e explico depois. Olha, o 2 chama base. O 2 é a minha base. Vou até puxar uma setinha aqui e vou escrever isso para vocês, que se vocês estiverem com caderno, é até importante, que isso aqui é novo, vocês nunca viram isso, não. Base. Ok? O 10 se chama expoente. Reparem que o 2 é maior que o 10, tá? O 10 fica em cima, pequenininho. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Isso aqui chama uma operação, chama potenciação. O 2 é a base, o 10 é o expoente. O que significa o 2? É o número que foi repetido várias vezes aí na minha multiplicação. E o 10 significa quantas vezes esse número foi repetido.
Aqui nós temos 10 números 2. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu expoente é o 10. Então, isso, gente, significa isso daqui. Ao invés de escrever esse negócio grandão, que poderia ser maior ainda, eu escrevo apenas em forma de uma única coisa. Então, chama potenciação. O resultado dessa operação se chama potência. Enfim. Aí, vamos fazer o contrário? Vou te dar alguns exemplos aqui. Olha isso aqui, gente. 3 elevado a 2. Vamos lá. A base é o 3. E o expoente é o 2. Então, quer dizer que, para eu transformar isso em uma multiplicação, porque a gente vai fazer o contrário também. Você não vai só pegar uma multiplicação e transformar numa potência. Você vai pegar a potência e também transformar numa multiplicação. Muitas das vezes você vai fazer isso. Então, a minha base é o 3. Então, é ela que eu vou repetir. Quantas vezes eu vou repetir? De acordo com o meu expoente. E é sempre multiplicação, gente. A potência é só multiplicação, tá? Então, seria 3 vezes 3. E resolvendo isso aqui, 3 vezes 3 dá 9. Então, quer dizer que, ó, olha como que é a leitura. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Vou fazer outro exemplo. Vamos fazer aqui, ó. 4 elevado à terceira potência Lorena, ao cubo. Oi. esse primeiro exemplo aí eu não entendi. Tá, deixa eu terminar aqui, com certeza você vai entender. Olha aqui, Tá bom. gente. O 4 ao cubo, 4 elevado à terceira potência, e depois eu vou passar uma tabelinha para vocês de como que a gente lê as potências, tá? Tem uma leitura, igual na fração a gente tem leitura, né? Igual os números a gente tem uma leitura, aqui nas potências a gente também tem leitura. A leitura sempre você vai falar assim, a base, 4 elevado a... Aí, aqui em cima, por exemplo, terceira potência, ou simplesmente 4 elevado a 3 também tá certo. Aqui, 3 elevado a 2 está certo. 3 elevado à segunda potência está certo. 3 elevado ao quadrado está certo. Só tem dois números no expoente, que é esse númerozinho pequenininho, que a gente lê de uma maneira diferente. O restante é sempre assim, 4 elevado à quarta potência, 4 elevado à quinta potência, 4 elevado à sexta potência, certo? Vocês vão acostumando com isso, com essa linguagem. Então, vamos aqui novamente, gente. Isso é uma potência, o 4 é a minha base, e o 3, que é o númerozinho menor de cima, é o meu expoente, que significa quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, aqui, eu vou pegar a minha base, que é 4, e multiplicar pelo 4 3 vezes. Olha lá. E outra coisa, gente, muito importante, a potência, essa nova operação, ela só serve para expressar multiplicação de números iguais. Nunca vai ter uma operação assim, 3 vezes 4. Olha isso aqui. Isso aqui está totalmente errado, ok? A potência só trabalha com multiplicação de números iguais, ok? Aí, vamos desenvolver essa potência aqui. Eu vou transformar ela em uma multiplicação, ok? Vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Para resolver isso daqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Aí, vamos para o próximo exemplo. Eu não entendi essa. Não entendeu essa daqui? A base é 4, o É. expoente é 3. O expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Aqui o expoente é 3, então eu vou multiplicar 4 vezes, 4 vezes 4 vezes 4. Como que resolve? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Entendi. Ok? Então vamos aqui para um próximo exemplo. 7 elevado a 2, ou 7 elevado à segunda potência, ou
7 elevado ao quadrado, tá tudo certo, ok? Quantas vezes eu vou ter que repetir a minha base? Primeiro, a minha base é 7. Eu vou ter que repetir a minha base 2 vezes. Então, vai ser 7 vezes 7. Ó, peraí, escrevi no lugar errado. Gente, nunca vai ser 7 vezes 2. Aqui não. Potência é multiplicação de números iguais, ok? Então, 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, ó, 2 vezes, né? 7 vezes 7 dá 49. Basicamente isso. Então, mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui, quer ver? 1 elevado a 15. Quem é a minha base? Quem é, gente? O 15. Não. Minha base é o número grandão, olha. A minha base é o grandão. A minha base aqui é o número 1. O meu expoente é o número 15. Gente, então eu vou repetir o 1 na multiplicação 15 vezes. Não é 1 vezes 15. Multiplicação de números iguais. Então, olha aqui, como que eu desenvolvo essa potência? 1. Olha só como ficou extensa, quer ver? Nem coube aqui na minha tela. Deixa eu diminuir. Olha lá, gente. Tem um 1 repetido 15 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certinho. Ô, gente, e qual que é o resultado dessa multiplicação? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. O 1 multiplicado por 1 é sempre 1, né? Então, o 1 elevado a 15, 1 elevado à 15ª potência, ou 1 elevado a 15, dá 1. Eu posso, então, fazer... Quer ver? Deixa eu fazer um outro aqui. 1 elevado a 108. Imagina agora. Eu preciso ficar escrevendo aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Não preciso. Não tem necessidade nenhuma. Por quê? Porque quantas vezes eu vou multiplicando o número 1, vai dar 1, certo? Então, 1 elevado a 108 é 1. Vocês entenderam isso, galera? Vamos para um próximo exemplo. 0 elevado a 2. A minha base agora é o 0, tá? O meu expoente é 2. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o 0 2 vezes. Então, vai ser 0 vezes 0. Quanto que é 0 vezes 0? 0. Então, toda vez que a minha base for 1, o meu resultado é 1. Toda vez que a minha base for 0, o meu resultado é 0. Isso é simples de entender, né? Galera, e se for com outro tipo de número? Porque nem sempre a gente vai ter só númerozinho normal. Muitas das vezes nós vamos ter, igual no exemplo do exercício, né? Nós vamos ter uma fração. E daí? Fração é um número, né? Da mesma forma que a gente resolve potências com números comuns, a gente vai resolver potências com números fracionários. Vou fazer um exemplo aqui agora. Uma fração elevada a 2. Quem é a minha base agora? É a minha fração, 1/2. E quem é o meu expoente? 2. Então, quer dizer que eu vou multiplicar 1/2 vezes 1/2. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer, quer ver? 1/2 vezes 1/2. E como que eu multiplico frações? Não tem nada de multiplicação cruzada, não tem nada disso, não. É só multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu costumo falar que multiplicação de frações é sempre reto. É só multiplicar reto. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que 1/2 elevado a 2 dá 1/4. Ok? Ficou entendido com a fração? Então, gente, ou você vai se deparar com uma potência para você desenvolver ela e dar o resultado, ou o contrário. Vou dar um último exemplo aqui com esse número aqui, ó.
Transforme isso em uma potência. Para transformar isso em uma potência, tem jeito, porque todos os números são iguais, né? E é multiplicação. Então, a minha base eu já sei que vai ser 8. Deixa eu escrever aqui, peraí, copiar isso aqui, tá fácil. Olha, a minha base eu já sei que vai ser 8. Qual vai ser o meu expoente? A quantidade de vezes que o 8 foi repetida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, foi 8 vezes, inclusive, nem foi de propósito. Mas o 8 foi elevado a 8. Se tivesse mais um aqui, ele estaria elevado a 9. Se tivesse mais um, ele estaria elevado a 10. E assim por diante. Vocês conseguiram compreender, gente, por enquanto, a utilidade da potência? Agora, voltando mesmo para o nosso exercício, que você já sabe que isso aqui é uma potência, né? Nós vamos resolver essa expressão aqui. Eu vou escrever ela. Deixa eu pegar aqui um print dela. Eu vou resolver isso daqui. Primeiro, eu tenho que lembrar com vocês também qual que é a ordem de resolução de uma expressão numérica. Tem uma ordem. A gente não pode sair resolvendo assim à torta e direito, vou resolver do jeito que eu quiser. Não, não é assim. Vocês já estudaram isso também. Tem primeiro, tem uma listinha, tanto dos sinais quanto das operações. A primeira operação que a gente resolvia, até então, que vocês não sabiam, era multiplicações e divisões. E depois, você resolvia, por último, né? Era assim, ó, adição, adições e subtrações. Então, qualquer expressão que aparecesse para você, você primeiro procurava as multiplicações e as divisões, resolvia, e por último você resolvia adição e subtração. Só que agora mudou um pouquinho. Porque agora você conhece uma nova operação. Então, primeiro, não vai ser multiplicações e divisões. Primeiro vai ser a potência, tá? No caso, potências e raízes. Eu vou até escrever já, porque vocês vão aprender raiz quadrada também. Então, essa aqui é a minha sequência que eu preciso para resolver qualquer expressão numérica. Primeiro, eu procuro as potências e raízes, depois, multiplicações e divisões, por último, adições e subtrações. E tem também os parênteses, essas coisas, né? Primeiro, a gente resolve parênteses. Parênteses. Vocês lembram disso, gente? Ou não? Sim. Ah, colchete. Eu ainda lembro. Bom, vão utilizar. E por último, chaves. Ó, o parênteses são esses aqui, para quem não sabe. O colchete é esse daqui. E as chaves são essas daqui, ok? Então, são essas duas coisinhas aqui que a gente segue para resolver qualquer expressão numérica, ok? Vocês só não sabem ainda a raiz, mas aqui não tem raiz também não. Primeiro, então, a gente vai procurar potências e parênteses, que por coincidência, né? Aqui o parêntese e a potência estão no mesmo lugar. Então, nós vamos resolver. Aquilo que a gente não resolve, primeiro, copiar esse aqui lá para baixo, gente, vai me atrapalhar, já tô vendo. Vou deixar aqui, ó, na outra página. Depois, quem quiser copiar isso, é importante. Essas duas bolinhas aqui para você é muito importante. Vamos lá. Aquilo que a gente não vai resolver agora, o que a gente tem que fazer? Copiar. E uma coisa que eu exijo mais dos meninos para resolver expressões é organização, tá? Precisa ser organizado para resolver uma expressão. Senão vira uma bagunça que nem você mesmo entende. Então, ó, eu vou copiar esse 1/4 dividido por 1/2, porque eu não vou mexer com ele agora. Menos 0,5 vezes 1/4 mais... Agora eu vou resolver essa potência aqui, ó. Essa potência, pessoal, está elevada a 2, ou seja, eu vou pegar a minha base, que é 1/3, e vou multiplicar 1/3 vezes 1/3. Você pode
já colocar direto a resposta. Deixa eu escrever aqui embaixo, aqui, ó, colinha, rascunho. Olha aqui, 1/3 vezes 1/3, para a gente resolver aquela potência, tá? 1/3. Multiplicação de frações é sempre reto. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9, tá? Então, quer dizer que 1/3 ao quadrado, ou 1/3 elevado a 2, é 1/3 vezes 1/3, e o resultado dá 1/9. Então, a gente vai colocar já direto aqui o resultado, fica mais fácil para a gente, tá bom? Próximo passo. É lá embaixo agora que a gente resolve. Cada passo de uma expressão numérica, a gente resolve Ô, em uma linha. Lorena, Oi? eu achei o xizinho Não, pode deixar assim mesmo. correto. Pode deixar assim mesmo, tá? Deixa assim. Aqui, ó. Gente, já resolvi parênteses e potências. Vamos ver qual que é a segunda coisa que a gente resolve? O que que é? Multiplicações e divisões, né? Não tem colchete nem chave, então já esquece isso aqui, tá? Então agora nós vamos passar para resolver as multiplicações e divisões. Eu vou tentar puxar umas setinhas para facilitar para você. Quer ver? Ó, vou resolver isso daqui. Vou até colocar de vermelho. E vou resolver isso daqui, que multiplicação também. Vamos lá? Então, na linha de baixo, nós vamos resolver. Como que eu resolvo uma divisão de frações? Gente, divisão de frações, vou resolver aqui a parte. A gente resolve utilizando o inverso, quer ver? Gente, para a gente dividir frações, eu quero que vocês prestem atenção primeiro nisso aqui, ó. 10 dividido por 2. O 10 dividido por 2, todo mundo tá careca de saber que é 5. Mas, presta atenção, se eu inverter a operação e o segundo número, olha o que acontece. 10, eu vou multiplicar então, né? Porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Eu vou inverter tanto o 10 quanto esse número aqui. Agora, presta atenção. Debaixo de todo número, existe um número embutido. Que esse número aqui, representado em fração, seria 2 sobre 1. Por que 2 sobre 1? 2 dividido por 1 é 2, não é? Fração não é uma divisão? Então, eu vou colocar o número 1 aqui de baixo, imaginariamente, só para a gente entender melhor. Então, debaixo de todo número, pode ter o número 1, que não faz diferença no número, mas às vezes me ajuda em alguma coisa, certo? Então, para eu inverter, o que é inverter? Se eu estou assim, eu vou ficar assim, certo? Então, o 2 está em cima e o número 1 está embaixo. Para eu inverter, eu vou colocar o 1 em cima e o 2 embaixo. É isso que é inverter, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, a fração 1/2. Então, presta atenção no que eu fiz. Eu inverti a operação, era divisão e ficou multiplicação. E inverti o segundo número. Então, 1/2. Agora, como que eu multiplico isso aqui? Multiplicação de frações é sempre reto. Então, quer dizer que eu vou multiplicar 10 vezes 1, que dá 10. E aqui embaixo do número 10, tem o número 1, que eu falei que imaginariamente, né, pode servir para a gente. Então, aqui serve 1 vezes 2, 2. Transformei em 10 sobre 2. Gente, quanto que é 10 dividido por 2? Não é 5? Não é 5? Então, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. A divisão de qualquer número é a mesma coisa de eu pegar esse número e multiplicar pelo inverso do segundo número. Dá o mesmo resultado. E para a gente dividir frações, a gente vai usar essa técnica daqui. Eu vou conservar o primeiro número. O primeiro número da divisão não é 1/4? É 1/4. E eu vou multiplicar, ou seja, eu vou inverter a operação,
pelo inverso do segundo número. Qual que é o segundo número? Não é 1 sobre 2? Não é 1 meio? A inversão desse número vai ser o quê? 2, o 2 é para cima e o 1 vai para baixo. Assim, eu vou conseguir dividir duas frações sem dificuldade. Na verdade, eu não vou dividir, eu vou multiplicar, né? Tá vendo? Então, de novo, dividir um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do segundo número. Divisão de frações é conserve o primeiro número. Conservei, tá aqui. Ó, conservei o primeiro número. O primeiro número da divisão era esse aqui, ó. Esse é o primeiro número. E eu multipliquei, ó, pelo inverso do segundo. Agora, como que multiplica frações? 1 vezes 2? 2. Então, vamos escrever aqui 2. E 4 vezes 1? 4. Não é sempre reto? Então, quanto é 1/4 dividido por 2? É 2 quartos. Isso aqui também não é novidade para você. Eu estou relembrando com você, tá? Então, no lugar de 1/4 dividido por 1 meio, eu vou colocar o resultado direto. Vocês estão acompanhando comigo, pessoal? Agora, gente, o que eu vou fazer? Essa multiplicação aqui, ó. Ó, eu vou até pintar de amarelo aqui para vocês verem. Eu vou fazer essa multiplicação, certo? Como que eu faço multiplicação de frações mesmo? Não é sempre reto? Ô, gente, a melhor coisa para você é transformar esse 0,5 aqui em fração também. Quanto é 0,5 transformado em fração? É 1 sobre 2. É 1 meio, né? Então, eu vou transformar isso aqui em fração para ficar mais fácil para vocês. Ficou melhor assim, ó. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, tá? Então, vamos lá. Multiplicação de frações é sempre reto. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Ok? E o outro número mais 1/9, eu vou apenas copiar, porque eu não mexi nele ainda, né? Eu apenas mexi aonde? Nessa divisão e nessa multiplicação. Vou pintar aqui também de amarelo, para vocês... Não dá, deixa. Então, divisão aqui, multiplicação aqui. E 1/9, olha aqui, ó, agora ficou melhor ainda para vocês entenderem, ó. Não ficou? Ó. Beleza? Agora, gente, foca nisso aqui. Tá vendo que eu só tenho adição e subtração? Agora eu vou resolver utilizando aquilo que a gente já sabe sobre adição e subtração de frações. Como que eu faço para somar e subtrair frações com denominador diferente? Primeira coisa, transformar todas as frações num denominador comum. O denominador comum aqui vai ser o mínimo múltiplo comum. Lembra que a gente fez agora mesmo? Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 9. Se eu for fazer uma sequência de 4 em 4, vai ser assim: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Se for de 8 em 8, vai ser 8, 16, 24. Opa, já apareceu um número ali em comum. Mas ainda não é esse também, viu? 24 mais 8, 32, 40, 48 e assim por diante. Vamos de 9 em 9? 9, 18, não apareceu ainda não. 27, 36, 45, 54. Nossa, até agora não apareceu o número comum, vocês estão percebendo, pessoal? Aqui, andando de 4 em 4, vocês encontrariam também o 72. Então, olha o número comum aqui, ó. Vou fazer a sequência também. O menor múltiplo comum aqui entre os três números é 72. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas três frações em novas frações equivalentes, só que o denominador vai ser 72. Certo? E agora vocês estão acompanhando, gente? Tem alguma dúvida? Não? Vou até apagar os numeradores, porque os numeradores também vão mudar, né? Pode copiar esses negócios que você está fazendo? Pode sim, não tem problema não, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá?
Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou transformar as 3 frações em novas frações com o mesmo denominador. Então, o 4 para virar 72, será por quanto que ele foi multiplicado? Vou ter que dividir para saber. 18, olha para você ver. Foi multiplicado por 18. Então, eu vou ter que multiplicar o 2 por 18. Que isso que eu fiz? Ai. Eu vou ter que multiplicar o 2 por 18, que dá 36, no caso. Aqui, o 72, o 8 para virar 72, foi multiplicado por 9, porque 9 vezes 8 é 72. Então, eu vou pegar o numerador, que é 1, e multiplicar por 9 também. De cá, o 9 para virar 72 foi multiplicado por 8. Então, quer dizer que eu vou pegar o numerador e também multiplicar por 8, que vai dar 8, né? Tá tudo transformado. Agora é só a gente fazer, manter o denominador não vai mudar. Eles já estão iguais. E a gente agora faz a operação em cima. Vai ser 36 menos 9 e mais o 8. Quanto que vai dar? 35. 35, 72 avos é a resposta. Porém, eu acho que lá está simplificado. Vamos até olhar? Não, não está não. Aqui, ó. Ah, também tem jeito de simplificar, não. Então, qual que é a resposta dessa expressão numérica? 35,72 avos. Se alguém quiser copiar, esse é o momento. Número 3. A tabela mostra os preços unitários de 3 tipos de mercadorias vendidas em uma papelaria e o número de unidades que Carlos comprou de cada uma. A lapiseira custa isso, preço por unidade, e foram vendidas 3. E assim por diante. Letra A. Qual o valor total da compra? Gente, muito simples. Vocês vão pegar, multiplicar, por exemplo, 5,80 vezes 3. Para você saber quanto que pagou pelas lapiseiras. 7,50 vezes 4. Para saber qual o total de agenda. 23,30 vezes 2. Aí você sabe o valor do caderno universitário. Depois você soma tudo. Ok? Aí tem um detalhe. Para você multiplicar número decimal, como que faz? Vou só fazer um exemplo aqui para vocês, gente. 2,50, vou fazer um exemplo meu, tá? Vezes 3. Olha esse. Como que a gente faz isso? Eu vou multiplicar como se não existisse vírgula, ok? Como se não existisse vírgula. Então, 3 vezes 0, 0. Depois, 3 vezes 5, 15. Não bota o 15 aqui, né? Lógico. A gente deixa o 5, vai 1. Deixa eu escrever 1 aqui. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Depois que eu multipliquei todo o número, como se fosse 250 vezes 3, aí que eu preocupo com a quantidade de vírgula, ó, com a quantidade de casas decimais. Tá vendo que na operação aqui, eu só tenho essas 2 casas decimais, ou seja, depois da vírgula? Se tem só 2, então aqui também só vai ter 2. Então, aonde que vai ficar a vírgula? Aqui. Olha, é só isso. Então, deu 7,50. Da mesma forma, vocês vão fazer com esses números todos aqui e me dar o valor da compra. Agora, para somar número decimal, é igual somar dinheiro, né? Aqui, inclusive, é dinheiro. Você vai colocar vírgula debaixo de vírgula, número debaixo de número e somar normalmente. A vírgula você vai descer no mesmo lugar. Tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Não, né? Eu não. Tranquilo. Isso aqui é tranquilo. B. Se Carlos pagou essa compra com uma nota de R$100, qual foi o troco recebido? Você já vai ter calculado o valor da compra aqui na letra A. Você vai pegar R$100 menos o valor da compra. Simples também, né? C. Com o troco recebido, quanto Carlos ainda precisaria para comprar mais um caderno? Então, você vai ver qual que é o valor que sobrou de troco para a diferença para 23,30. Você sabe quanto que ele precisaria mais para comprar um caderno. Muito simples também. Número 4. Escreva por extenso e usando o símbolo RS, cifrão, a quantia correspondente a cada item. Também muito simples, né, gente?
Dinheiro, eu tenho certeza que você sabe mexer aí tranquilamente. Aqui eu tenho R$ 1,25, então é 1,25. Só escrever normalmente, né? Aqui, ó, conta as notas primeiro. R$ 156,07. Aí você vai transformar isso, escrito mesmo, né? 157, ó, 156,07, ok? Vocês vão escrever. 5. Ana, Beatriz e Carolina compraram 3 sanduíches e 3 sucos para levar para o passeio da escola. Cada sanduíche custou R$ 6 e cada suco R$ 2,40. Ana pagou 2 sanduíches, Carolina pagou 1 sanduíche e os 3 sucos. Beatriz combinou que as pagaria mais tarde. Como cada uma consumiu um sanduíche e um suco, então Beatriz deve pagar. Gente, faça as operações da mesma forma que você fez aqui. Você vai raciocinar um pouquinho e fazer as operações e ver quanto que cada uma tem que pagar. Isso aqui é interpretação. E você vai usar aquela multiplicação, né, que a gente fez aqui, vai utilizar adição e subtração. Então, faça você mesmo. Não vou dar muitas explicações sobre os 5, não. Números. Tem 2 números 5, vocês perceberam isso? Esse é o número 6, então. Nildo, Saulo, Meire e Leila mediram suas alturas na aula de educação física. Olha as alturas aqui, ó. 1,35 metros, 1,35 metros. Aqui está em centímetro, cuidado. Aqui está em metro, aqui também está em centímetro. 1 metro tem 100 centímetros, tá? Só para lembrar. Letra A. Quanto é a soma das alturas dos 4 alunos? Primeiro, você nunca pode somar metro com centímetro. Ou você transforma tudo em centímetro, ou você transforma tudo em metro. Aí você escolhe o que for mais fácil para você. Se você for transformar tudo em metro, aqui você vai ter que dividir por 100 e aqui também. Ou, se você for transformar tudo em centímetro, o metro você vai multiplicar por 100 e o metro aqui também você vai multiplicar por 100 para você saber quantos centímetros tem. Aí você escolhe aquilo que for mais fácil para você, tá bom? B. Qual deles é o mais alto? Qual a sua altura em metros? Se você transformou tudo em centímetro, aí você vai ter que transformar em metro de novo, né? Pra você saber qual que é o mais alto. Aí você responda. Se formarmos casais aleatoriamente, qual casal teria a menor soma de alturas? Então, você vai pegar um homem e uma mulher. Ó, por exemplo, se for esse aqui, o Nildo com a Meire, será que é a menor altura somada? Ou se vai ser o Nildo com a Leila? Ou se vai ser o Saulo com a Meire? Ou o Saulo com a Leila? Qual dos dois, um homem e uma mulher, somados, dá a menor altura? Certo? D. Meire comparou sua altura à altura de Saulo. Qual a diferença percebida? Então, você vai pegar a Meire e o Saulo. Você vai tirar o maior do menor, né, gente? Lógico. Então, você vai pegar o Saulo e vai tirar a altura da Meire. Lembrando que tem que estar na mesma unidade de medida, ou tudo em metro, ou tudo em centímetro. Aí você vai e responde isso. Letra E. Qual é a diferença entre as alturas dos meninos e das meninas? Diferença da altura dos meninos. Você vai pegar o maior, subtrair o menor. Das meninas, você vai pegar a maior e subtrair, ou seja, menos a menor. Lembrando novamente, metro com metro, centímetro com centímetro. Ok, pessoal? Então, assim nós terminamos essa semana 4. Pessoal, até a próxima semana com novos exercícios. Até mais.